Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então, deixa o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram e também a do Futebolaço Podcast, beleza? Lembrar vocês aí que tem rodada hoje do Campeonato Carioca, não está finalizada a classificação, vou trazer para vocês mais detalhes. E vocês que são bons de palpite, podem ir lá na PagBet. Na PagBet, ela é a mais democrática do Brasil. Com apenas R$1 você já pode estar apostando e se divertindo, tá bom? Na PagBet você tem atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado. E o nosso bordão lá, não à toa, é qual? Acertou, tá pago. Por quê? Na PagBet, nossas transferências são feitas através de Pix, tá? Então, você acertou o teu palpite, o Pix já é feito para você e você recebe rapidinho, beleza? PagBet, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui, no primeiro comentário fixado do vídeo, beleza? Dito isso, galera, vamos agora seguir para as informações. Vamos dar uma passeada nos resultados e entender a situação de tabela do Vasco. O Vasco ainda está numa situação complicada. Tem 5 jogos por fazer e sendo desses 5 jogos, 2 clássicos, tá? Os jogos da rodada, vou passar para vocês e vou explicar a situação. Botafogo empatou com o Nova Iguaçu em 2-2. Volta Redonda venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 2-0. O Boa Vista empatou com o Fluminense em casa em 2-2. O Vasco e o Flamengo ficaram ontem no 0-0. E o Bangu venceu a sua primeira partida ontem, a equipe do Audax, que é o Lanterna, nosso adversário, inclusive, na próxima rodada, por 1-0. Tá? Com isso, a classificação é a seguinte: Fluminense com 6 jogos, 14 pontos. Botafogo com 6 jogos, 11 pontos. Nova Iguaçu com 11 pontos, também 6 jogos. Boa Vista com 10 pontos e 6 jogos. Madureira com 9 pontos, tendo 5 jogos, joga daqui a pouco. O Flamengo tem 9 pontos e também tem 5 jogos. Tem um jogo atrasado para fazer no sábado contra a equipe do Volta Redonda. O Vasco tem 9 pontos também, mas já com 6 jogos disputados. A Portuguesa, que joga também daqui a pouco, tem 8 pontos com 5 jogos. O Volta Redonda tem 7 pontos, o Bangu 4, o Sampaio Corrêa 1 e o Audax 0. Tá? Às 3h45 da tarde, a bola rola hoje no estádio de Conselheiro Galvão. Mando do Madureira, Madureira joga em casa. Se o Madureira vencer, ele assume a vice-liderança da Taça Guanabara, tá? Ele salta de 9 para 12. Já a equipe da Portuguesa, em caso de vitória fora de casa, salta de 8 para 11. Ambas as equipes, vencendo o jogo hoje, entram no G4. A equipe do Madureira, em caso de um empate, também entra no G4, porque ele chega aos mesmos 10 pontos do Boa Vista, mas tem saldo de gol melhor. Lembrando que o Madureira tem 9 pontos, podendo chegar a 12, né, ou mais, sendo que ele já fez bastante jogos contra as equipes grandes, tá bom? Então, essa é a situação de campeonato. Vamos agora falar sobre mercado e algumas outras situações importantes. Primeira situação: Rodrigo Caetano, diretor executivo, somado ao Alexandre Matos, estavam tendo seus nomes muito especulados na CBF. A CBF, que passa por uma reformulação, colocou agora como treinador efetivo e definitivo o Dorival Júnior e queria mexer no cargo ali de diretor da CBF. E os nomes mais ventilados eram o Alexandre Matos e o Rodrigo Caetano. Quem acabou acertando com a CBF foi o Rodrigo Caetano, tá? O acerto aconteceu neste final de semana. A CBF ainda não fala de forma oficial, mas o GE conseguiu apurar que tá tudo certo. Tinha uma cláusula no contrato do Rodrigo Caetano com o Galo que a partir desta temporada ele já não tinha mais multa para poder sair de lá, tá? Ele comandou o Atlético nas temporadas 21, 22 e 23, estava abrindo a sua 4ª temporada e agora acertou
com a seleção brasileira. Com isso, não tem risco do Alexandre Matos ir para a CBF, como foi noticiado a possibilidade desse risco acontecer nos últimos dias. Curiosamente, o Rodrigo Caetano vai reeditar com o Dorival Júnior a dupla que eles fizeram no Vasco em 2009. O Vasco começa uma retomada bacana ali, que culmina no título da Copa do Brasil e do Vice-Campeonato Brasileiro de 2011. Depois o Dorival sai do Vasco, vai seguir sua carreira, e o Rodrigo Caetano consolida um bom trabalho no Vasco e depois é alçado a um dos principais diretores executivos do país. Boa sorte ao Rodrigo Caetano e feliz aí por saber que o Alexandre Matos não corre o risco mais de ir para a CBF, tá? Outra situação de negociação, temos duas. O companheiro Lucas Pedrosa do SBT Esporte Rio trouxe ontem, um pouquinho antes da bola rolar, de que o Vasco abriu negociação com o atacante Pedro Henrique, jogador que pertence ao Internacional de Porto Alegre, tem 33 anos, completa 34 anos nessa temporada, é um ponta de velocidade apesar da idade. O jogador tem contrato com o Inter até dezembro de 2025, já abriu negócio com o Vasco, o jogador quer vir ao Vasco, vê com bons olhos, acabou de receber uma proposta da Arábia, mas prefere ficar no Brasil. O Inter não se opõe a liberar o jogador, o Inter fez investimentos aí para o ataque. O Pedro Henrique nessa temporada perdeu um pouco de espaço. Ano passado ele fez 50 jogos com a camisa do Inter, marcou 12 gols, deu 4 assistências, mas nessa temporada perdeu um pouquinho de espaço, tá? O Inter não vê com maus olhos o negócio e Vasco e Inter tentam chegar a um acordo aí de compensação financeira para liberar o atleta. A tendência maior é que ele venha por empréstimo, já que tem contrato até 2025. Vamos aguardar, dependendo da novidade aí, se mudar, for compra definitiva, etc., eu trago para vocês. Mas grandes são as possibilidades do Pedro Henrique acertar com o Vasco da Gama, tá? Outro jogador que o Vasco já abriu negociação e também são boas as chances do negócio ser concretizado é com o atacante Breno Lopes do Palmeiras, tá? Atacante de 28 anos de idade, joga de ponta esquerda e também faz também ali a de centroavante. O jogador está no Palmeiras desde 2021, fez o gol do título da Libertadores do Palmeiras. Ano passado foi importante, tem mais de 100 jogos aí com a camisa do Verdão, e é outro atleta que boas são as possibilidades também de acertar com o Vasco. Ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024. Nessa temporada fez 3 jogos, sendo 2 jogos como titular do Palmeiras, tá? Então vamos aguardar. Informação dada pelo Matheus Gilbert da Arena Cruz Maltina, confirmada pelo GE. Então a negociação está em curso e também é outra negociação que tem boas chances de se concretizar. A comissão técnica do Vasco já tinha aprovado esses 2 nomes já há algum tempo e estava aguardando um feedback positivo da 777. São jogadores com investimento baixo do mercado brasileiro. O Vasco já tem estrangeiro demais, então são jogadores com maior possibilidade de acerto nesse momento. O Breno Lopes acertando em definitivo, já que ele tem contrato com o Palmeiras só até dezembro, mas o Palmeiras também vai pedir uma compensação financeira para liberar. É um jogador que é muito utilizado com frequência pelo Abel Ferreira, tá? Tanto o Breno Lopes como o Pedro Henrique são jogadores que eu vejo com boas possibilidades de ajudarem ao Vasco, tá? São atletas que hoje a gente não tem no elenco. São jogadores rodados, mais experientes, porém não são 2 jogadores que chegam assim sobre uma unanimidade absurda. Você fala, nossa, que contratações. E eu sinto falta desse perfil, desse tipo de jogador sendo contratado pelo Vasco, tá? Eu não tenho visto por parte do Vasco como SAF movimentos arrojados nesse sentido, tá? Enfim, acho que é um jogador interessante, né? São apostas válidas. O Pedro Henrique mais pelo fator idade, porque entregar ele entregou, tem sido muito importante no Inter. Em 2 temporadas e meia no Inter, ele tem 89 jogos disputados, só na última temporada foram 50 jogos. Então é um cara que joga com frequência, entregou, teve números similares do Gabriel Peck, por exemplo, ano passado, 12 gols e 4 assistências. Então é um jogador que me agrada, tá? Enfim, sinto falta ainda
você olhar e falar assim, cara, a gente tem dois senhores pontas, são um dos melhores do futebol brasileiro. Acho que o Vasco melhora o nível, são melhores que Serginho, são melhores que o David, são melhores que o Rossi, o Ryan que ainda tá cru, o Eric Marcos, não tenho dúvida, mas sinto falta desse jogador mais cacifado, né? Um Bruno Henrique, um Cebolinha, um Dudu, né? Um Arthur que foi vendido agora do Palmeiras de novo para fora, algum jogador com esse peso, um Savarino que chegou no Botafogo. A gente não tem nas nossas beiradas jogadores com esse peso. Mas enfim, são atletas que podem ajudar o Vasco. Vejo com bons olhos sim o acerto de ambos, tá? Vamos ficar em cima, a tendência é que essas negociações sejam concretizadas ainda essa semana. Falando de atacante, para finalizar, o Pablo Verratti não iniciou bem a temporada e tá explicado por quê. Ele vem jogando no sacrifício, ele tá com duas costelas fissuradas. Inclusive, eu não vou colocar o frame aqui porque eu não tenho direito de imagem, mas se vocês derem uma olhada pelo Instagram aí, vocês vão conseguir achar. Aos 38 minutos do primeiro tempo, inclusive o Verratti põe a mão na costela aqui e aponta, né? Para alguém, é a costela, tá incomodando. E segundo apurou o companheiro Lucas Pedrosa, ele vem tendo dificuldade até para dormir. Ele não quis ficar de fora desses jogos, quis contribuir e ajudar o Vasco, que foi pro sacrifício. Mas não tá legal. O Vasco deve retirá-lo dos próximos jogos para que ele trate o problema dessa fissura na costela até que ele esteja 100% curado para poder voltar a jogar. E que azar, né, cara? O Verratti com a fratura na costela, o Paulinho com o joelho estourado, volta só daqui a 8, 10 meses. O Jair, que eu fui rever o lance, olha, o joelho, a perna dele dobra, o joelho dele faz um movimento de forçar e de abrir. Tomara a Deus que não tenha sido algo mais grave, mas a bruxa tá meio solta aí lá para os lados de São Januário, tá? Então a informação é essa. Nós temos 5 jogos por fazer, jogos muito decisivos e precisaríamos muito do Verratti, tá? Nas suas melhores condições. Agora tá explicado porque ele não vinha jogando bem, mas me preocupa. Quem deve herdar essa vaga nos próximos jogos é o Ryan, que ainda é um menino e tá cru, tá bom? Então é isso, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta, nós estamos juntos, valeu, fui!